Lâmina 14, a raposa. Bom, a lâmina da raposa, ela também é uma carta que ela fala muito a respeito de traição. E a gente tem uma outra carta aqui no baralho cigano que também fala de traição, inclusive é uma das palavras-chave. Vocês lembram que carta é essa? Tchan, tchararam, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A outra carta que fala também a respeito de traição é a carta da cobra. E aí a gente vai entender a diferença entre uma e outra, porque elas são parecidas, mas parecido não é igual. Na apostila, página 32, eu coloquei assim: esta lâmina traz a energia de traição planejada. Representa uma armadilha, um caminho que pode ser uma emboscada. Cuidado com pessoas que podem estar sendo desonestas e tentando levar vantagem em cima de uma pessoa ou de uma situação. Então, a palavra-chave aqui é tanto estratégia quanto traição, tá? E aí, vamos entender um pouco a diferença das duas cartas. As duas vão falar de traição. Tita, então a gente está com duas cartas que falam de traição, duas cartas que falam a mesma coisa? Sim, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, quando a gente fala da raposa, volto a dizer, a raposa ela também está muito associada com estratégia. Mesmo dentro da natureza, como é que funciona? Uma raposa, por exemplo, ela sabe que se ela for caçar uma lebre, na corrida ela perde. Ela não consegue alcançar a lebre. Então, o que a raposa faz? A raposa, muitas vezes, ela avista a lebre de longe, ela dá uma sondada, ela fica observando. Às vezes, a raposa faz isso até por dias. Então, ela descobre aonde é a toca da lebre, ela descobre aonde a lebre costuma ir para se alimentar, vê se tem outras lebres por ali também. E depois, ela vê o terreno. Aí vamos supor, e hoje chegou o dia, vou de fato caçar essa lebre aí. O que a raposa faz? Ela já sabe para onde direcionar a lebre. Imagina, sei lá, tô criando aqui na minha cabeça, tá? Que eles estão em um terreno onde, indo para um determinado lugar, por um determinado caminho, tem um paredão de pedras. E a raposa sabe porque ela já viu esse terreno antes. Então, o que a raposa faz? Ela vai afugentar essa lebre para o direcionamento que ela quer para chegar nesse paredão de pedras. Porque, de verdade, não importa o quanto a lebre corra. A hora que ela chegar nesse paredão de pedras, ela vai ficar encurralada. Ela não tem para onde ir. E é nesse momento que a raposa vai e ela dá o bote. Ela realmente consegue pegar a lebre. Por quê? Porque ela criou toda uma estratégia antes. Ela já sabia onde a lebre ia, ela já sabia onde era a toca da lebre, ela já sabia qual o caminho que ela queria que a lebre fizesse, porque ela sabia que no final do caminho não ia mais ter para onde a lebre ir, e aí ela ia poder devorar a lebre. Entende? A raposa ela faz isso dentro da natureza mesmo. Então, é aquela traição que é pensada. É aquela traição que, por exemplo, é a traição da amante de muito tempo. É o marido que vai chegar na esposa e vai falar assim: olha, ô esposa, eu tenho uma festa da empresa amanhã, não podem ir outras pessoas, só funcionários. Estão dizendo que vai varar a noite, quando na verdade não é isso. Ele já criou toda uma situação para ficar fora de casa. Entende? Foi planejado, foi pensado. Foi algo arquitetado. E a lâmina da cobra? A cobra, ela não é necessariamente um animal de perseguição, mas ela é um animal de emboscada. A cobra, ela aproveita a oportunidade. Ou seja, a cobra ela fica ali paradinha, quietinha, camuflada, e às vezes se passar um passarinho perto dela, ela dá o bote e pega. Se passar um ratinho perto dela, ela dá o bote e pega, entende? A cobra, ela aproveita a oportunidade. Ela não necessariamente cria a oportunidade, ela não necessariamente persegue, ela não é estrategista. Então, trazendo isso aqui, né, para esse mesmo exemplo da traição conjugal, seria mais ou menos assim: bom, vai ter uma festa na empresa realmente, vai todo mundo, não estou planejando ficar com ninguém, mas lá na festa acabei ficando bêbado, e aí a Mariazinha veio, deu em cima de mim e acabou acontecendo. Aproveitei a oportunidade, não foi algo pensado, não foi algo calculado. Entendam que
Dos dois jeitos é traição, tá? Então, tenha sido de uma forma pensada, calculada, ou tenha sido de uma forma ao acaso, vamos levar em consideração que nós somos seres humanos, nós não somos cachorro, né? Não é assim que funciona. Ah, deu vontade, eu vou fazer. Não é assim que funciona. As duas energias são energias de traição. Mas uma traição, ela foi calculada, ela foi pensada, ela foi planejada, ela foi orquestrada. Já a outra traição foi a oportunidade que surgiu, oportunidade entre aspas, né? Foi a oportunidade que surgiu e acabei traindo porque aconteceu. Isso serve em qualquer situação, tá? Eu tô trazendo aqui uma questão conjugal, mas não é só uma questão conjugal. Então, por exemplo, eu vou, sei lá, eu estou desviando o dinheiro da empresa. Eu estou fazendo isso de uma maneira consciente, eu já estou fazendo um caixa 2. Se acontecer alguma coisa, eu já desviei as provas, vão achar que quem fez foi o Joãozinho do financeiro. O Joãozinho não tá nem sabendo, o Joãozinho é só o laranja da história. Mas eu já desviei as coisas de uma forma que, quando percebam, a culpa vai cair toda em cima do Joãozinho. E eu almoço com o Joãozinho todos os dias. Eu pergunto para ele dos filhos dele, ele pergunta dos meus, mas mesmo assim eu vou botar no furico do Joãozinho. Entendeu? Isso daqui é arquitetado. Agora, imagina que a pessoa tá lá trabalhando normal, alegre, feliz e saltitante, de repente ela vê um erro inesperado, e ela vê a oportunidade de desviar um dinheiro. E fala assim, nossa, se eu mandar esse dinheiro para minha conta, ninguém vai nem ficar sabendo. Caraca, e agora? Faço, não faço, faço, não faço? Ai, vou fazer. Entende? A pessoa só aproveitou, ela não estava planejando, ela não estava arquitetando, mas ela aproveitou a oportunidade que apareceu para poder dar uma rasteira na empresa. Aqui não, aqui foi planejado, foi orquestrado. Entendem a diferença? Dos dois jeitos está errado. Se fosse, por exemplo, para chamar a polícia, né? Tanto quem fez dessa maneira planejada, quanto quem fez dessa maneira, tipo, só aproveitei a oportunidade, os dois vão ser presos, porque os dois estão errados. Mas entendam que existe um planejamento, existe uma estratégia, o outro não, foi só aproveitar a oportunidade. Mas os dois são mau caráteres. Deu para entender a diferença? Porque quando o teu consulente ele te pergunta, sei lá, meu marido tá me traindo, isso daqui tem diferença. Às vezes, foi uma traição que aconteceu uma vez, por exemplo, volto a dizer, meus amores, traição é traição, não é que eu tô passando pano. Não tô passando pano, não tô tentando amenizar nada. Mas você tem como trazer para o seu consulente, olha, realmente houve uma traição, pode ser uma traição pontual ou não e tal, mas não foi algo planejado. Aqui não. Olha, teu marido, ele tem uma amante, já tem 5 anos, tá casado com você há 6, mas tem uma amante há 5. Todo final de semana que ele fala que ele vai trabalhar até mais tarde, na verdade não tá indo trabalhar mais tarde não, ele tá te enganando porque ele tá... Sabe, é de uma maneira consciente. Entende? Então, vai ter peso diferente na hora de você passar a informação pro seu consulente, tá? De você passar algumas coisas para ele. Deu para entender? Acho que deu, acho que ficou claro. Enfim. Então, a energia dessa carta é negativa, né? Porque é uma carta que fala de traição. Uma das energias principais dela é de traição, mas é a traição com estratégia. Então, usem essas duas palavras-chave, tá? Traição e estratégia. Uma carta negativa. No polo positivo, essa é uma lâmina que fala de estratégia e planejamento. Alguém que consegue enxergar longe e cria formas de chegar em seu objetivo. Lembra que eu falei no começo da aula que a raposa, primeiro ela olha, ela observa, ela cria uma estratégia para onde ela vai direcionar essa lebre, para só então ela ir fazendo as coisas da forma como ela planejou, para então conseguir alcançar o seu objetivo, que no caso seria caçar a lebre? É isso. Gente, isso é extremamente positivo. Esse é o lado positivo da lâmina da raposa. Eu sou apaixonada por raposas, tá? Inclusive, eu quero tatuar mais uma raposa. Mais uma não, né? Não tenho nenhuma raposa tatuada, tem outras tatuagens. Eu sou louca para tatuar uma raposa, eu acho que na minha perna. Quem sabe até o ano que vem eu tatuo. Enfim, então, essa é uma carta que ela vai falar... no polo positivo, sobre toda essa estratégia, sobre você conseguir enxergar a longo prazo, sobre você conseguir ver, construir, entende? Isso é muito bom, isso é muito positivo. Então, essa carta, quando ela está positivada,
Gente, ela é excelente. É uma pessoa de visão, uma pessoa de negócios, entende? Enfim, uma pessoa esperta, mas não esperta no sentido negativo, esperta no sentido de ser ligeira, uma pessoa ágil, né? Que movimenta as coisas, que faz acontecer, enfim. No amor, representa que uma das partes não está sendo honesta e pode haver um outro interesse escondido nesse relacionamento. Pode também falar de traição conjugal se a pergunta for essa. Mas lembre que existem muitas formas de trair alguém, não apenas tendo um relacionamento extraconjugal. Sentimentalmente, fala de um sentimento com interesse, ou seja, te amo porque você me oferece um benefício. Não precisa ser um benefício material, de certa forma, o sentimento dessa carta está relacionado a um ganho secundário. Aqui, ó, um ganho secundário. Se esse ganho não existisse, o sentimento também não existiria. Então, tem muitas camadas aqui, tá? Quando a gente fala da parte de amor, e aqui a gente está, sim, falando da parte do amor romântico, pode falar de traição, traição conjugal? Pode. Mas não só, eu não quero que vocês fiquem focados só nisso. Se a pergunta do seu consulente é especificamente essa, eu quero saber se meu marido está me traindo, eu quero saber se a minha esposa tem outro, eu quero saber se está tendo um relacionamento extraconjugal, se a pergunta for bem fechada, bem direcionada em relação a isso, e sai a lâmina da raposa, sim, a resposta é um sim, porque é a carta que fala de traição dentro de um tema de traição, então ela tem uma força muito maior, ok? Agora, a gente também precisa levar em consideração que não existe só traição conjugal. Às vezes, um tá passando a perna no outro, às vezes um tá fazendo um caixa dois, às vezes um... Entende? Existem muitas formas de se trair alguém. Então, sejam específicos quando vocês forem perguntar. Ah, e o marido do fulano tá traindo ele com outra pessoa, né? É uma traição conjugal? Tá? Perguntem isso. Mas mesmo assim, fulano tá traindo ciclano? Sai que sim. Aí, eu ainda acho que seria viável vocês perguntarem, mas é uma traição conjugal? Se bem que, muitas vezes pelo andar da carruagem, que é aquilo que eu falo para vocês, preste atenção na narrativa do consulente, né? Pelo andar da carruagem, a gente sabe se o consulente realmente está desconfiado de uma traição extraconjugal ou se está desconfiado de uma traição no sentido de, tá pegando meus bens, tá me escondendo dinheiro, tá, né? Pela conversa, a gente consegue identificar esse tipo de coisa. Qual outra coisa que eu coloquei aqui? Fala de um sentimento com... sim. Então, vamos supor, eu gosto de você? Gosto, mas eu gosto também pelo que você me proporciona. Por exemplo, eu sou apaixonada pelo Joãozinho, mas se o Joãozinho fosse um pé rapado, eu não ficaria com ele, tá? Eu sou apaixonada pela Mariazinha, mas se a Mariazinha não fosse a filha do dono da empresa, não sei se eu ficaria com ela. Não é que eu não gosto, mas... às vezes eu tenho outros interesses. Entende o que eu quero dizer? Então, a pessoa até gosta do outro. Eu até tenho um certo sentimento. Mas, se fosse só pelo sentimento, talvez eu não estivesse com essa pessoa. Eu estou com essa pessoa porque, nossa, que legal, fulano me oferece essa vantagem e eu ainda gosto de estar com fulano. Então, legal, perfeito. Entendem o que eu quero dizer? Agora, a partir do momento que essa vantagem deixa de existir, só o que eu sinto não é o suficiente para segurar esse relacionamento, tá? Então, é um relacionamento atrelado a um ganho secundário, atrelado a segundas intenções. Gente, agora eu te tá falando, tá? Essa é a energia da carta. Agora, eu te tá falando. Eu acho que para você estar com alguém, mesmo que não seja aquele amor avassalador, pelo menos minimamente você tem que gostar da pessoa, né? Porque imagina, sei lá, você namorar com alguém, ou que seja ficar, uma pessoa que você não suporta, e mesmo assim você fica ficando com a pessoa, ou namora com a pessoa, para mim isso não faz nem sentido. Mas, enfim, isso sou eu, Tita, falando. A energia da carta em si é essa, no sentido de eu gosto de você, mas só o sentimento não se sustenta. Eu gosto de você e você ainda me oferece X coisa.
Que nem eu coloquei aqui na apostila, não precisa ser um ganho material. Por exemplo, eu gosto da minha esposa e ela é a pessoa que faz tudo dentro de casa. Se ela fosse uma pessoa que não está afim de trabalhar em casa, que só quisesse trabalhar fora e não cuidasse da casa, talvez eu não estivesse mais casado com ela, por exemplo, tá? E eu gosto do Joãozinho, mas eu gosto do Joãozinho porque ele é um ótimo pai. Se ele não fosse um pai tão bom assim, eu já teria me separado dele, entende? Tipo, eu gosto dele, mas o que pesa mesmo é o fato dele ser um bom pai. Se ele não fosse um bom pai, eu já não estaria mais nesse relacionamento, ele já teria ido embora, teria caído. Entendem o que eu quero dizer? Então, sempre tem um mais. Eu gosto do fulano, eu gosto da fulana, mas também tem isso. Se não fosse isso, já tinha pegado meu rumo. Sacou? Então, esse é o sentimento aqui dessa carta. O sentimento dessa... é a energia dessa carta. Personalidade. Pessoa que antevê uma situação, esperta, estrategista, ardilosa, astuta e calculista. Também é uma pessoa muito individualista. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, 11º eu. Talvez um dia, quem sabe, chegue a sua vez. Tá? Então é uma pessoa muito individualista. Gente, vamos lá. Quando isso está em equilíbrio, isso não é algo ruim, né? Uma pessoa que antevê uma situação, ou seja, ela é uma pessoa esperta, ela é uma pessoa que tem visão, então ela tem... Bom, todos esses exemplos que eu dei em relação à lâmina Gente, da raposa... é também o que a gente pode usar de estereótipo aí para descrever uma personalidade. Então, quando isso está positivado, se é uma pessoa que ela está positivada, né, ela está em equilíbrio, então vai ser a pessoa esperta, a pessoa que tem visão, a pessoa que sabe criar estratégias e a pessoa que usa isso de uma maneira positiva, certo? Entretanto, todavia, porém, contudo, não podemos esquecer que a essência dessa carta é uma essência negativa. Então, a gente vai normalmente mais pela essência, tá? E a essência é o quê? Uma pessoa que é aproveitadora. Se ela tiver a oportunidade de te passar a perna, ela vai te passar a perna, sem peso nenhum na consciência. Entende? É a pessoa que, se ela achar que ela pode levar o mínimo de vantagem em cima de você, ela vai levar. E para ela tá tudo certo. Saca? Então, prestem atenção com pessoas assim, ok? Conselho. Observe melhor as suas opções. Existem outros caminhos e outras alternativas. Você só precisa observar melhor as coisas. Lembra que a raposa, ela cria estratégia? Mas para criar estratégia, ela precisa ver primeiro todas as possibilidades que ela tem. Às vezes, a gente fica tão focado em uma situação só, em um caminho só, tipo, eu só vou ser feliz se eu for pelo caminho da direita. E aí você só fixa o olhar no caminho da direita e você nem se dá o trabalho de virar a cabeça, porque se você virasse a cabeça um pouquinho, você ia ver que existe mais 3 possibilidades ali. Entende? Não precisa ser só o caminho da direita. Então, essa carta aqui, ela tá falando assim: para de focar em uma coisa só e começa a olhar em volta, que você vai ver que existe mais de um caminho a ser percorrido. Agora, tem mais uma coisa que vocês podem anotar aí, tá? Pelo menos aqui eu não coloquei na apostila. Seja mais esperto, seja mais ligeiro. Não esperto no sentido de passar a perna no outro, mas seja mais esperto justamente para que ninguém passe a perna em você. Você não precisa ser desonesto, você não precisa ser desleal, mas você também não precisa ser um idiota que qualquer um te passa a perna, né? Às vezes a gente precisa ter malandragem para saber lidar com um malandro. Entende? Porque senão a gente é engolido. A gente não pode ser muito ingênuo. A gente não pode ser muito criança. A gente tem que ter uma certa malícia para não ser passado para trás. Então, é uma carta de presta atenção. Então, presta atenção para você não ser passado para trás. Nem todo mundo que te mostra os dentes é porque tá te sorrindo. Nem todo mundo que te mostra os dentes quer ser teu amigo. Acorda para a vida, amor. Acorda para a vida. Sabe essas pessoas que têm mel na fala, né? Tem assim uma lábia que você fala, nossa senhora,
cuidado com isso. Então, é um conselho no sentido de seja mais esperto, seja mais ligeiro, seja um pouco mais malicioso. Não malicioso para prejudicar o outro, mas malicioso para você mesmo não ser prejudicado. Tá bom? Então, observa melhor as suas opções e seja um pouco mais malicioso. Saúde, problemas de visão ou diagnóstico equivocado, busca uma segunda opinião médica. Então, lembra que a lâmina da raposa, ela fala sobre você olhar as outras possibilidades? Pois é, então, tem tanto uma questão de visão mesmo, no sentido de, olha, você não está vendo todas as suas possibilidades, né, problema de visão mesmo, desculpa, problema de visão, problema de vista mesmo, às vezes necessidade de usar óculos, mesmo que seja óculos só de leitura, ou alguma coisa também um pouco mais grave, tipo, fulana descobriu que está com uma catarata, né? Então, problemas de visão de um modo geral, desde algo simples no sentido de usar um óculos de leitura até algo mais grave no sentido de tem que operar tuas córneas, entende? Então, problemas de visão de um modo geral. E diagnóstico equivocado. Às vezes é uma coisa que parece ser uma coisa, mas na verdade é outra, o médico, né, não tem muito certeza, então vai investigar com mais de um médico, tá? Faz o melhor de 3, passa em 3 médicos. Se os 3 der a mesma coisa, aí beleza, mas faz o melhor de 3, entende? Força na magia, ajuda a ver uma situação de outro ângulo e a descobrir a verdade sobre alguma situação. Vamos levar em consideração que a gente está falando que essa é uma lâmina negativa, tá? Por mais que essa seja uma lâmina negativa, quando a gente vai fazer magia, tem as maneiras para a gente desativar o lado negativo da carta e ativar só o lado positivo, tá bom? Mas isso é em outro curso. Elemento ar e terra juntos, orixá Oxóssi, sentimento, desconfiança. Sabe aquela pessoa que parece que está desconfiada de tudo e de todo mundo? Pois é aquela coisa, né? Quem sabe o que faz, tem medo dos outros. Enfim, então, é sempre aquele sentimento de desconfiança, é sempre aquela pessoa que acha que o fulano pode passar a perna, que o ciclano tá mentindo, que o beltrano, sabe? Então, é essa sensação de desconfiança constantemente. Espiritualidade, olho gordo e inveja, tá? Se sai essa carta aqui na espiritualidade, é porque a pessoa tá tendo olho gordo, tá tendo inveja, faz uma limpezinha, esse é o momento de repente, você vender a tua terapia, caso você, né, trabalhe com alguma outra terapia, enfim, para fazer uma limpezinha aí no campo áurico da pessoa. Signo Escorpião, planeta Netuno. Bom, essa então foi a nossa lâmina da raposa. Gente, eu sou apaixonada por raposa. Eu sei que essa carta é uma carta bem negativa, mas eu ainda vou tatuar uma raposa em mim, no meu corpício. Enfim, meus amores, na próxima aula a gente vai ver o urso. A gente viu a raposa, então na próxima aula a gente vê o urso. Belezinha? Até mais.